Oi pessoal, hoje o tema é diferente, é com pesar que vamos falar sobre a situação do acidente que aconteceu com o time da Chapecoense, e é importante e com responsabilidade profissional como psicólogo falar a respeito e, se for possível, orientar de alguma maneira, assim vai ser. É um vídeo que ele não está preparado como os outros, até em função da situação que exige. O que dizer, e as pessoas me questionam assim, o que dizer para a família, o que dizer para um filho que o pai faleceu, como preparar uma pessoa dessa, né? São questionamentos que, por ser psicólogo, eu estou escutando. E isso acaba sendo bastante triste e as pessoas não sabem nem direito como lidar, né? E a situação que aconteceu ali com o time não foi uma coisa só o fim de um time de futebol, ele afetou os próprios jogadores que faleceram, os familiares, torcedores. Foi uma cidade, uma região inteira que foi afetada, né? E foi afetada porque desde os primórdios do futebol, quando se inventaram, não era simplesmente um esporte, né? O futebol ele sempre foi muito uma representação de uma guerra, é uma batalha literalmente entre dois times, é uma representação de uma batalha. E o ser humano ele tem isso na sua personalidade, na sua cultura de luta, e quanto mais civilizado ele tenta colocar essa luta em representações. E quando se torce por um time, isso ultrapassa o campo, né? O que se nota já há muito tempo é que futebol não é simplesmente um esporte, ele implica uma emoção, ele passa essa emoção do jogo, da conquista, da vitória, da derrota, não só entre os jogadores, mas passa isso pela torcida, para quem está envolvido com o futebol. E essa batalha, ela transmite essa emoção de tal forma que isso contagia as pessoas, contagia a torcida, contagia o ambiente. Tem torcedor que depois que o time vence e acompanha uma sequência de vitória, ele está animado, ele trabalha mais, ele faz mais coisas, e a mesma coisa quando o time não está bem, desanima, não tem o mesmo ímpeto. E o que estava acontecendo com a Chapecoense não era só uma sequência de vitórias, ela estava representando, ela estava unindo uma cidade, ela estava unindo uma região. As pessoas tinham orgulho de estar vivendo isso, de ser torcedor desse time, de fazer parte de uma vitória. Nem um acidente desse, ele, de uma hora para outra, ele ceifa a vida das pessoas. Ele ceifou a vida dos jogadores, de quem estava no avião, da mídia que estava cobrindo esse evento esportivo, mas também das famílias, dos amigos, dos torcedores, a ponto de perder uma identificação. Então, é esse o contexto, né? O sofrimento, a dor, não é simplesmente de pessoas que faleceram, é todo um conjunto que o próprio time representava. E isso abala, né? E não abala só agora, vai abalar por muito tempo. Então, como lidar com uma situação dessa? Como enfrentar uma situação onde a morte, ela simplesmente talvez o significado mais próximo dela é a palavra definitivo, porque tu nunca mais vai encontrar essas pessoas, tu nunca vai mais tê-la próximo, tanto para os amigos como familiares, principalmente para os filhos, né? Eu já vi isso, já perdi meu pai, já perdi minha mãe, eu sei muito bem assim o que eu estou falando, o que é viver na carne e tu nunca mais poder encontrar alguém. Né? É essa situação que se encontra hoje e é isso que precisa ser enfrentado, né? E esse é o momento, porque também diante da morte é onde as pessoas se sentem mais vivas, é diante da morte que as pessoas conseguem dar realmente o valor da vida, o que elas podem enfrentar, é diante da morte que a pessoa se dá conta que não tem tempo para desperdiçar, que ela precisa fazer alguma coisa para ela. E é esse o momento que temos que enfrentar. O que pode ser feito, né? De que forma, de alguma maneira, os ouvintes aqui podem ajudar? Muitas vezes passando força para essas pessoas. De que maneira? Se você encontrar um torcedor que está sofrendo, se você encontrar um familiar de alguém que faleceu nesse acidente, procure amparar, procure acolher,
procure acalentar. Se você não tem o que falar, abrace. Mesmo num silêncio, mas a pessoa precisa saber que está sendo acolhida, que está sendo vista. As pessoas nesse momento, elas vão ter muita necessidade de falar do acidente, falar do que poderia ter acontecido, do que não poderia ter acontecido. Escute essa pessoa, escute com carinho essa pessoa. Faça com que ela possa desabafar. E isso não resolve o problema dela, mas ajuda. Nesse momento vai ajudar bastante. Porque a diferença do definitivo e de uma partida de futebol é que, enquanto é uma partida de futebol, as pessoas têm esperança de que no próximo jogo a condição pode ser virada, pode se ganhar. Na morte não tem isso. Nós temos que enfrentar uma outra configuração, com uma outra situação. E se precisa de apoio, se precisa de muito apoio. Então, procure enviar frases de apoio, procure criar vídeos, faça alguma coisa, deixe essa mensagem chegar até essas pessoas que estão passando por essa situação. Se quiser comentar esse vídeo, se quiser deixar frases aqui, farei o máximo possível para que isso chegue aonde deve chegar. Agradeço a atenção de vocês, sei que esse é um vídeo diferente, talvez até com situações pessoais, mas é isso que acho que cabe nessa hora. Força para todo mundo, força para a família, força para os amigos de quem perdeu, força para a torcida, força para toda a região de Chapecó. É isso que eu desejo. Paz a todos e vamos apoiar no que for possível. Obrigado pela atenção.